E quando eu ouvi o Espírito, eu fiquei animado porque eu queria também ouvir ele. Não sei se você sabe, mas antes de pregar eu oro, eu leio a Bíblia. E isso significa que eu quero saber o que o Espírito tem primeiro para mim. Porque tem uma pessoa aqui que falou assim, né? Nossa, mas você se escuta de novo, depois eu me escuto, porque eu quero ouvir o que eu preguei para ser abençoado pelo que eu preguei. Sempre que eu puder. Porque a mensagem de Deus, ela é o poder de Deus para nos salvar, para nos transformar e para nos guiar no processo de santificação. Então eu quero saber se hoje você está preparado para ouvir mais uma vez o Evangelho. Senhor, tira aquele espírito dos zombadores de Isaías 28, que achavam que a mensagem do profeta não era para eles, que achava que a mensagem do profeta era simples demais, básica demais. Tira o espírito de engano que fala que a gente já conhece e não precisamos ouvir. Nos perdoa, Jesus. Nos leva, por favor, no lugar onde a sua mensagem ela é encarnada, onde ela é praticada, onde nós de verdade cremos nela, onde a mensagem pregada gera a fé salvadora, a fé no Senhor, a fé em quem o Senhor é. Deus nos toca com a sua palavra todos os dias. Faz isso mais uma vez nessa noite. Eu te peço, Pai, continua construindo a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Eu oro nos dá perseverança na doutrina dos apóstolos, no nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero hoje pregar para você o Evangelho mais uma vez. Primeiro nós pregamos o Evangelho em Apocalipse 5, aí depois em 1 Coríntios 15, e agora eu quero pregar o Evangelho para vocês com textos predominantes em Romanos. Então eu vou ler alguns textos em Romanos, porque é muito legal a gente pensar que existe um Evangelho segundo Paulo, mesmo que não esteja intitulado, né? O Evangelho segundo Paulo, mas existe o Evangelho segundo Paulo, porque Paulo, ele mesmo diz que ele dedica a sua vida na pregação do Evangelho. Isso aí a gente viu, porque no começo da carta dele aos Coríntios, ele revela que a vida dele, o ministério dele está reservado, dedicado à pregação deste Evangelho. Paulo dedica o seu ministério à pregação do Evangelho. Ele construiu igrejas sobre o fundamento que é Jesus. Ele mesmo disse que nenhum outro fundamento poderia ser colocado a não ser Jesus Cristo. Não há outra mensagem, repito isso sempre que puder, não há outra mensagem que a igreja deva ouvir, ou deva pregar, ou deva se apoiar, que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tudo que nós formos falar, ouvir, estudar, meditar, deve ter Jesus como centro. Porque se falarmos de qualquer coisa sem Jesus, não há poder algum nessa mensagem. Não há proveito algum nessa mensagem, se Jesus não for o centro dela. E o que mais tem me transformado é voltar no próximo domingo e pregar o Evangelho de novo. E cada vez que eu oro, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu consigo provar a transformação que o Evangelho causa naquele que crê nessa loucura, nesse escândalo que se chama a mensagem da cruz, graça de Deus. E eu oro para que você seja também transformado, afetado, rompendo a barreira de eu já conheço o Evangelho, eu já sei o que ele tem para me dizer, eu já sou experimentado nessa mensagem. Eu quero que você prove o Espírito te levando além desse lugar. É o lugar onde o seu coração é totalmente afetado pelo que o Evangelho tem para nós.
E hoje eu quero trazer para você o Evangelho, né, segundo Paulo em Romanos. E o resumo hoje, para você saber para onde nós estamos indo, é: Deus nos salvou pela graça para termos comunhão com a luz. O objetivo da salvação de Deus é para que nós não tenhamos mais comunhão com as trevas, mas agora tenhamos comunhão com a luz. Porque o apóstolo João vai falar em 1 João que Deus, ele é luz. E qualquer um que permanece em trevas não tem comunhão com Deus. Isso é importante na mensagem do Evangelho, porque a revelação de Jesus, o Santo, nos leva a ter comunhão com Ele. E se Ele é luz, eu abandono as práticas das trevas. Essa é uma parte importante na pregação do Evangelho de Deus. Por quê? Porque é possível que você caia no liberalismo ou na hipergraça, ou seja, qual nome você quer dar para a doutrina, aonde inferno não existe e aonde existe um lugar para o pecador não arrependido no plano de Deus. O escândalo da graça, a salvação pelo dom gratuito de Deus, que não exige nenhuma obra minha, nos leva a ter comunhão com a luz. Porque se ao ouvirmos sobre o dom gratuito de Deus, continuarmos deliberadamente nas trevas, significa que nós não tivemos a verdadeira revelação da luz, que é o próprio Senhor. Então, hoje, onde eu quero ir com você? Eu quero ir para o lugar onde Deus nos salva pela graça, para termos comunhão com a luz. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Você não faz nada para ser salvo. Você ler a Bíblia não te salva. Você orar não te salva. Você vir para a igreja não te salva. O que te salva não é o que você fez ou o que você faz. O que te salva foi o que Jesus fez na cruz. E se você crê nisso, você é salvo. Mas se você não anda na luz, significa que você não teve a verdadeira revelação do Espírito sobre isso que eu acabei de falar. E você não foi salvo. Porque viver na luz, abandonar os pecados, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com Deus, é o fruto da salvação. É o resultado do que Deus fez em você gratuitamente, você entende? E nós vamos ver Paulo falando um pouco disso. Eu acabei de lembrar Pedro falando que as palavras de Paulo para alguns era difícil de entender e eles mudavam o que Paulo dizia para a própria perdição. Então vamos pegar o que o Paulo dizia sem distorcer o que ele disse e vamos ver a pregação de Paulo sobre o Evangelho. Eu quero trazer para vocês um mapa, né, do plano de salvação de Deus em Romanos, tá? Primeiro, eu quero ler com você Romanos 1, versículo 18 ao 32. Romanos 1, versículo 18 ao 32. O primeiro ponto de Paulo na pregação do Evangelho e primeira coisa, tá? Eu não quero esgotar Paulo aqui, né? Isso seria muita hipocrisia minha dizer que eu vou esgotar numa noite a teologia de Paulo aqui, mas eu quero abordar ela com você no que for possível. Então, Paulo, na pregação do Evangelho, ele coloca primeiro a realidade. Todos são culpados. E todos são indesculpáveis. Romanos 1, 18 ao 32, olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade
e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Versículo 22. Dizendo sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso, por causa disso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 3, 23. Romanos 3, 21 ao 23. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção para todos, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. De novo, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Primeira verdade que Paulo traz para falar do plano redentivo de Deus é que não há um ser humano sequer que possa dizer: eu não conhecia Deus. Não há um ser humano sequer que pode dizer: não, mas eu não mereço o inferno porque eu não sabia quem Deus era. Eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que isso era pecado. Existe a revelação de Deus, que é a revelação do seu Filho, que salva. A revelação de Jesus, que nos dá o conhecimento para a vida eterna, é a revelação de Deus em Jesus. Mas a revelação que Paulo traz aqui, a revelação pelas coisas criadas por Deus, é a revelação que não salva. É a revelação que não traz salvação, mas é a revelação que deixa todos os homens na condição de que agora eles são indesculpáveis. Amém? Paulo vai trazer a realidade que todos, mediante essa revelação de Deus, eles sabem que há um Deus criador que criou todas as coisas. E eles, embora saibam os justos decretos desse Criador, continuam cometendo seus pecados. Estes homens, todos os homens da face da terra, são indesculpáveis. Porque pela natureza criada, Deus ele se revela como aquele que é criador, aquele que é soberano, aquele que é divino. Paulo começa seu argumento dizendo que não só são indesculpáveis, mas ao negarem a Deus, o próprio Deus os lançam aos seus próprios pecados. Você está entendendo? Você está prestando atenção? Paulo vai dizer que estes, não pelo inimigo, mas pelo próprio Deus, são deixados se afundar nos seus próprios pecados. Versículo 24 vai falar que por isso, porque eles tendo conhecido a Deus e não glorificam a Deus, Deus os entregou à impureza sexual e aos desejos pecaminosos do seu coração. Deus é o único que pode tirar o ser humano da sua condição pecadora. Cara, Deus é o único que pode tirar alguém do lamaçal do pecado. Deus é o único que pode tirar a paixão, a prisão que condena todo ser humano. Deus é o único que pode libertar, salvar e convencer. Mas todo aquele que conhecendo Deus não glorifica a Deus é lançado por Ele, o único que pode salvar a essa condição pecadora. Paulo vai dizer que estes são entregues a essas paixões sexuais, o homossexualismo. As mulheres perderam o costume. O que significa? Elas deixaram de se relacionar com seus próprios maridos, trocaram o costume natural e começaram a se relacionar com outras mulheres. Os homens igualmente. Por que isso? Porque sabendo quem Deus é, não glorificaram a Deus. Sabendo dos seus justos decretos, continuaram cometendo os seus pecados. Não reconhecendo Deus, não glorificando a Deus, foram deixados pelo próprio Deus, se afundando nos desejos pecaminosos do seu coração. O homem, quando é salvo por Deus, ele é santificado. Ele, pelo Espírito da vida, ganha liberdade da prisão do corpo pecador e submete o corpo e mortifica a carne. Mas aquele que não glorifica a Deus, aquele que não reconhece Deus, aquele que não crê em Deus, é lançado pelo próprio Deus na sua condição atual, pecadora. Na depravação da carne corrompida. Paulo vai trazer o primeiro ponto da pregação do Evangelho, que é: não há um ser humano que possa se livrar
da condenação do próprio pecado. Não há um ser humano indesculpável. Todos são culpados do pecado que cometem. E por eles desprezarem esse conhecimento, o próprio Deus colocou uma condição mental para praticarem o que não deviam. Sabe o que isso revela? Revela que o homem sem Deus tem só um destino. É a expressão conhecida ladeira abaixo. O homem sem Deus só consegue se afundar cada vez mais nos seus próprios desejos pecaminosos. E o próprio Deus dá para aquele que não o reconhece uma condição que a mente e o coração dessa pessoa só consegue ir mais fundo nessa condição deplorável. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Porque sim, a revelação do Espírito que salva, porque eu acabei de dizer, essa revelação da natureza criada revela um Criador e deixa todos os homens indesculpáveis, mas essa revelação não salva. A revelação que salva é a revelação do Espírito que mostra Jesus. Jesus mostra o Pai, e eu creio, o Espírito me mostra o Filho me mostra o Pai, e essa revelação salva, porque todo aquele que conhece Jesus tem a vida eterna. E agora, o que vamos fazer se eu não tenho a revelação de Jesus, se eu não tenho a revelação pelo Espírito de Deus, eu não sou salvo? Essa é a má notícia que o Evangelho se encontra. Esse é o contexto que o Evangelho se encontra. E aí Paulo vai falar também no texto de Romanos 3, 21, que a lei não foi capaz de salvar o homem. Mas a lei e os profetas testemunharam da justiça que vem mediante um Salvador, que é Jesus. E a salvação, a justiça de Deus, vem mediante a fé no Cristo. Você ainda acha possível a justificação vir sobre você por alguma coisa que você faz? Você ainda acredita mesmo que alguma coisa que você faz te justifica? Paulo vai falar que a justiça de Deus ela vem mediante a fé em Jesus Cristo. Todo que crê nele é justificado por Deus. E não há distinção. Quer dizer, não adianta ser judeu, não adianta ser grego, não há distinção. Por quê? Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo vai falar, lá em Efésios, se eu não me engano, que antes da salvação de Jesus, todos nós éramos inimigos de Deus. E se ainda há alguma coisa que te impede de crer no Evangelho dizendo, não, calma, você fez sim algo que merece a salvação, você foi no culto. Não, você merece a salvação porque você orou muito essa semana. Se tem alguma coisa que ainda te faz acreditar nisso, cara, eu quero te lembrar o que Paulo disse. Éramos inimigos de Deus. Quando você é um pecador, inimigo de um Deus santo, não há o que você faça para se tornar agora amigo desse Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, porque agora pela fé em Jesus, nós não somos mais alguém que anda distante de Deus, mas agora somos família de Deus. A única pessoa que pode nos tirar da inimizade de um Deus santo e nos colocar família deste Deus é um filho esmagado na cruz, onde Deus olha para ele e fala, agora este cumpre a lei, e o que eu quero do ser humano, mediante a lei, eles não me deram, em meu filho eu me satisfaço. E agora todo que crer no meu filho pode ser justificado pela obra do meu filho. Todo que crer no meu filho pode ser santificado pela obra do meu filho. Porque o meu filho é o único perfeito para cumprir a lei. E eu peguei o meu filho perfeito que cumpriu a lei e matei ele pelos pecados que não eram dele.
Por isso que Paulo fala que uns querem sabedoria, outros querem poder, mas o que ele tem é a loucura da pregação da cruz, que Deus pegou o único homem perfeito e condenou ele pelos pecados da humanidade. E a humanidade que não pode ser perfeita, crendo neste Cordeiro perfeito e imaculado, é justificado. Ou seja, você não tem nada. O que você tem vem de Cristo. A justificação que você tem vem da obra de Cristo na cruz. A santificação que você está exposto todos os dias vem da obra de Cristo na cruz. Por quê? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas somos justificados gratuitamente pelo Filho perfeito. O terceiro ponto, o segundo ponto que Paulo vai trazer é a consequência. Ele vai migrar, ele está indo para a questão da salvação, ele está migrando para a verdade da justificação, mas antes ele vai falar das consequências do pecado e das consequências de crer em Jesus. Romanos 5:19. Paulo vai falar: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Agora você lembra, eu acho que é Filipenses 2, onde Paulo fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Por isso ele recebeu um nome sobre todo o nome dado por Deus. Não há nenhum nome maior do que o nome de Jesus, nem na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra. O nome de Jesus é um nome superior a todos os outros nomes. E o nome de Jesus é o único nome que salva. O nome de Jesus é o único nome pelo qual o homem tem salvação. Por quê? Porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. E o Pai, por causa disso, deu um nome a ele, maior do que todo nome. O nome que salva, o nome que liberta, o nome que tira o homem da condição de condenação e leva ele, cara, para uma condição que, se a gente não crê de verdade, a gente chega tímido, que é uma condição que a gente não merece. É a condição de filho, de inimigos de Deus. Cara, isso aqui é drástico. Isso aqui é um contraste enorme. De inimigos de Deus, agora a gente é feito filho de Deus. De alguém que Deus, sendo justo, poderia derramar e dispensar a sua ira sobre nós, agora recebe na mesa. Se você olhar para Deus sem Jesus, cara, vamos voltar lá para o que o Paulo disse em 1 Coríntios 15. Se Jesus não ressuscitou, cara, se Jesus não tivesse vencido na cruz, vamos supor, se tivesse falhado a obra de Cristo na cruz, tipo, vamos lá, ele é o Salvador, ele tá morrendo, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Cara, não ressuscitou. Cara, deu errado. Cara, ele não fez. Se isso, tipo, por algum motivo pudesse ser verdade, só pensando nessa realidade, nós olharíamos para Deus e ele ainda seria o nosso inimigo. Nós esperaríamos o dia que ele nos destruiria. Essa seria a nossa condição. Eu olharia para Alice e falaria: Alice, tá chegando o dia que o Deus que nos criou vai nos destruir, porque nós pecamos. Essa é a verdade sem Jesus. Mas Jesus pega essa realidade de inimigos e converte ela em sermos filhos de Deus. É por isso que hoje a gente pode falar: cara, eu sou amigo de Deus, eu quero ouvir Deus. Mano, a gente só pode falar que a gente é amigo de Deus porque alguém justo, que é o Filho de Deus, morreu na cruz.
A gente saiu de inimigo para pessoas que querem ser amigas de Deus, ouvir o coração de Deus. Tudo isso por causa de Jesus. E aí Paulo vai falar, pela desobediência de um só homem, ou seja, pela desobediência de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Aí você fala, ai, que injusto, eu nem conheci Adão. E eu sou feito pecador por causa de Adão. Um jeito fácil de te explicar isso eu já falei, talvez muitos saibam, mas é como o presidente fazer guerra contra a nação. Cara, se o presidente fazer guerra contra a nação, não importa se você votou nele ou não, vai cair bomba na sua rua. Não importa se você votou nele ou não, se o seu presidente fizer guerra contra a nação, o seu inimigo vai te levar como prisioneiro de guerra. Não adianta você falar, não, mas eu não votei nele. Não importa, a minha nação é inimiga da sua. Por causa de Adão, o primeiro homem, e por causa do seu pecado, toda a semente de Adão é pecadora. Mas aí Paulo fala que Jesus é o segundo homem. O primeiro homem é carne, o segundo homem é espírito. O primeiro homem é pecador, o segundo homem, ele é perfeito. E Jesus, ele assume a posição que Adão não conseguiu. Jesus assume a posição de homem perfeito. É por isso que você precisa entender que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Ao mesmo tempo. É a teoria hipostática, se eu não me falhar a memória, esse é o nome. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele nunca deixou de ser Deus, enquanto sofria na terra as dores de um homem. E ele nunca deixou de ser homem, enquanto ainda era Deus em carne. 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele vem e faz o que Adão não conseguiu. E agora, por causa deste homem, nós somos justificados e salvos. É legal esse contraste, né? Por causa de Adão, você é pecador, condenado ao inferno. Mas tem outro homem, um homem perfeito. E por causa dele, você é salvo, justificado, perdoado. Paulo vai falar em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado que a gente comete é a morte. Por que salário? Por que Paulo traz essa palavra? Porque a obra do nosso pecado, aquilo que a gente faz com a nossa carne, com a nossa força, depois dele, mais pra frente, a gente vai ver que ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso sim eu cometo. Tem até uma música assim, né? Pois o bem, né? Todo mundo sabe. Paulo depois vai falar isso, que a carne dele está condenada a praticar o pecado. E tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Se eu trabalho, no fim do mês, alguém me paga o salário. Se eu presto um serviço, alguém me paga por esse serviço. É um salário, é uma recompensa, é uma consequência do que eu faço. E o salário do seu pecado é a morte. O que você recebe por pecar é a condenação eterna. Mas aí Paulo vai falar que o dom gratuito de Deus é qual? É a vida eterna. E por que Paulo não falou que o salário do que Cristo fez é a vida eterna? A gente pode entender o seguinte, cara, você não é salvo pelas obras, amém? Tudo que você faz tem origem no seu coração caído. Tudo que você faz, tudo que você pensa, é por isso que não existe livre-arbítrio, amém? Esse negócio de livre-arbítrio é mentira. Não existe livre-arbítrio. Por que, Mateus, não existe livre-arbítrio? Porque se eu te der 2 caminhos, você não consegue escolher 2 caminhos
sem a influência do pecado sobre você. Ou seja, você não tem livre-arbítrio. Essa coisa de livre-arbítrio é uma mentira que a gente acredita, de que eu posso escolher e sou livre para escolher o que eu quero. Você não é livre para escolher o que você quer. Tudo o que você decide por si mesmo, pela carne, você está escolhendo pela escravidão do pecado. Você está escolhendo pela influência da sua mente caída. Você está escolhendo pela influência do seu coração caído. Essa coisa de livre-arbítrio é de pessoa que acredita que é salvo pelo que ela faz. Aquele cara roubando e matando merece ser preso porque ele tem o livre-arbítrio. Ele escolheu aquilo. E eu escolhi Jesus. Então você não é salvo pela graça. Tem mérito na sua salvação, porque ela foi pela sua obra de escolher Jesus. Isso geralmente é de pessoas que ainda não compreendem o verdadeiro evangelho e falam, tá usando droga, morreu mesmo, porque usou o livre-arbítrio dele. Eu já usei o meu livre-arbítrio, diferente, mentira. Não existe livre-arbítrio, porque todos são indesculpáveis e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos têm mente e coração depravado, caído por causa de Adão. Então, se for retirado o Espírito Santo de você, se for retirado a influência de Deus em você, se for retirado a influência da palavra de Deus em você, se for retirado de você a influência do conhecimento de Deus, tudo o que você escolher será influenciado pela queda. O único homem que teve livre-arbítrio foi Adão. Um homem criado sem pecados. Escolheu desobedecer a Deus. Depois disso, todos estão fadados pela sua natureza caída. Você nunca escolheria Deus se não fosse Deus que tivesse te escolhido. Isso eu tenho certeza. Você pode querer o contrário. Você é livre para querer o contrário, mas não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega que você é ainda pecador, Deus te amou. Você é ainda pecador, Ele te escolheu. Porque por causa da sua natureza caída, você nunca escolheria abandonar o pecado, carregar a cruz e seguir Jesus. A salvação, ela vem mediante o convencimento do Espírito. Porque a fé salvadora não é qualquer fé. Não é a fé determinante. Eu creio que eu vou conseguir aquele emprego. Essa falsa fé que nos pregam. A fé salvadora é dom de Deus. Dom gratuito de Deus. Então o salário do que fazemos, do que cometemos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aquilo que nós recebemos sem fazer nada, porque não podemos fazer nada de justo, é a vida eterna. Você crê no que Paulo está falando? Você quer receber alguma recompensa pelo que você faz? Toma aqui a morte. Você quer um dom gratuito? Vida eterna que vem de Deus. E aí ele vai para o quarto ponto, que é Romanos 8. Por causa do dom gratuito de Deus, nós somos livres da lei do pecado e da morte. E agora não estamos mais na lei do pecado e da morte, estamos agora na lei do Espírito da vida. O Espírito traz a memória, às vezes, por meio que a gente não entende, né? Mas Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É impossível você ir até o Pai se não for por meio de Jesus. E aí no ponto 4, Romanos 8, versículo 1, adiante, ele vai falar, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Versículo 4. Não, versículo 3, né? Deus o fez enviando seu Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Gente, o que Paulo está falando aqui? Pega tudo que a gente falou até agora. Estamos presos à nossa carne pecadora, não existe livre-arbítrio, tudo que nós escolhermos está debaixo da natureza caída, não vamos escolher certo, não vamos escolher Deus, vamos escolher o pecado. Mas Paulo vem e fala que agora Jesus é aquele que cumpre a lei. E porque ele cumpre a lei, não estamos mais debaixo da lei da morte e do pecado. Por quê? Anteriormente, Paulo vai falar da lei. A lei, ela não pode nos salvar. Pelo contrário, a lei nos condena. Porque a lei está lá, o que Deus quer de nós. E a gente não pode cumprir. A lei está lá, o que a gente precisa fazer para ser aceito por Deus. E a gente não consegue. Ou seja, se tem algo escrito, olha, faça isso para ser aceito por Deus, e eu não consigo fazer, essa lei não me salva, ela me condena. Ela mostra o pecado, ela mostra que eu não consigo fazer, ela mostra que eu sou incapaz de fazer. Porque para ser salvo pela lei, você precisa ser perfeito na lei. Você precisa cumprir tudo que está na lei. Então a lei não nos salva. A lei traz consciência do pecado. A lei nos mostra o que é pecado e nos mostra que não conseguimos cumpri-la. Por isso ela nos condena. Mas Jesus cumpre a lei. Deus se satisfaz em Jesus, porque Jesus é o único. Lembra de Apocalipse 5? Ele é o único digno de desatar, ele é o único que pode salvar, ele é o único que pode desenrolar o plano de Deus. E Jesus é o único que podia cumprir a lei. Por isso que ele fala, né? Não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. A gente usa esse texto para falar, dá dízimo ou não ainda na graça? Jesus falou que não veio destruir a lei. Cara, ele veio cumprir a lei que a gente não conseguia cumprir. Ele veio satisfazer o coração de Deus. Deus queria de nós a santidade, mas sozinhos não conseguimos dar. E aí Jesus, o homem perfeito, é perfeito em todas as coisas, vai para a cruz e morre pelo pecado da humanidade, sendo perfeito. Então Jesus satisfaz Deus cumprindo a lei. Não estamos mais debaixo da condenação dessa lei. Agora estamos na lei do Espírito. O que isso significa? Que Cristo nos liberta agora da nossa carne, que não consegue cumprir a lei, mas nos coloca a lei do Espírito, que tem prazer na lei. Paulo vai falar, minha mente tem prazer na lei de Deus, mas minha carne tem prazer no pecado. Você quer cumprir a lei de Deus, você quer amar a Deus, mas a sua carne ama o pecado, amém? Você está comigo aqui? Paulo vai começar a dizer, a mentalidade da carne é a morte. Porque a carne ama o pecado e a carne só consegue cometer o pecado. Mas agora, porque Jesus, no nosso lugar, cumpriu a lei, nós podemos nos mover pelo Espírito. Nós podemos mortificar a carne. Nós podemos cumprir a lei de Deus, desejar a lei de Deus, porque agora o Espírito de Deus está em nós. Paulo vai falar que pela carne a gente não
pode se submeter a Deus, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. A carne não se submete à lei de Deus. A sua carne, você, pecador, não consegue se submeter à lei de Deus. Por isso é impossível você ser salvo pelas suas próprias obras. Mas o que Deus fez na cruz, nos libertou para viver a lei do Espírito. Agora temos prazer na lei de Deus. Agora não temos nenhuma condenação sobre nós. Embora vamos lutar até o nosso corpo ser glorificado contra os pecados, nós temos liberdade para cumprir a lei. Antes, a lei condenava a gente. Eu não consigo fazer tudo, Alice. Eu pequei ontem nisso aqui, cara, eu tô condenado. Mas agora, por causa de Jesus, eu consigo falar assim: eu estou cumprindo a lei por prazer, eu estou buscando fazer o que agrada o Senhor, não há mais condenação porque minha carne é pendente ao pecado, mas não estou mais debaixo da mentalidade da carne, agora estou debaixo da mentalidade do Espírito, que é vida. Porque Jesus ali se cumpriu a lei por mim. Antes ela me condenava porque minha carne não conseguia cumprir ela, mas agora pela lei do Espírito, eu vivo ela, eu tenho prazer nela. E nada mais, e não há nenhuma condenação mais, porque eu estou em Jesus. Sua carne ainda peca. João vai falar, aquele que diz que não tem pecado já peca. Então a nossa carne ainda não consegue cumprir a lei, mas não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se você continuar vivendo de acordo com os desejos da sua carne, se você continuar vivendo os seus pecados, você está condenado à morte. Mas se o Espírito de Cristo habita em você, você é filho de Deus. E você pode mortificar os atos da carne e ter a vida. O que você não conseguia fazer sozinho, que era negar o pecado e fugir do pecado, agora, pelo Espírito de Deus, você consegue mortificar a carne, submeter a carne à lei de Deus. Porque agora você é livre. Antes não. Antes você era escravo da sua carne, mas agora você é livre por Jesus. E você consegue sim levar a sua carne à morte. Os atos do corpo à morte. Porque todos, versículo 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Gente, não há mais condenação, não há mais prisão do pecado. A nossa carne não mais está condenada ao inferno, não está mais condenada pelo pecado, porque Jesus nos libertou e agora vivemos pelo Espírito. O Espírito habita em nós e esse Espírito é o que nos tirou da distância de Deus e da inimizade. Agora esse Espírito clama, Abba, Pai. Esse Espírito nos faz filhos de Deus. Esse Espírito nos dá prazer na lei de Deus. E esse Espírito nós recebemos mediante a fé em Jesus. Abba, Pai, não é só falar assim, você é meu pai. Abba, Pai, é falar assim, você é meu papai. Então saímos daqueles que olhavam a lei e falavam, já era, não dá para cumprir, eu tô preso ao que eu não quero fazer, eu quero cumprir essa lei, mas não consigo, porque minha carne, ela é pecadora. Saímos disso para um lugar onde agora eu tenho prazer na lei de Deus, eu mortifico a minha carne pelo Espírito, eu sou o filho de Deus, e eu não só chamo ele de pai, ele era meu inimigo, e agora eu chamo ele de papai. Abba, Pai. O Espírito de Deus que nos liberta, nos leva a clamar, Abba, Pai. Lembra lá da primeira mensagem, o Evangelho de Deus não é um contrato anti-incêndio. Ele não só está te tirando da condenação por não conseguir cumprir a lei, mas ele está te levando ao prazer na lei
e ao estado de filho. Se o Espírito de Jesus habita em você, você é livre de qualquer condenação do inimigo, você é livre de qualquer condenação da própria lei, porque agora Cristo cumpriu a lei, você tem prazer na lei, e agora você é filho de Deus. Como? Mediante a fé. Então Jesus não nos salvou para sermos livres apenas da condenação. Ele nos salvou para termos prazer na lei. Você entendeu isso? Ele não falou assim, olha, você não conseguiu cumprir a lei, então deixa eu cumprir por você e acabou. Não. Agora você vive pela lei do Espírito, agora você consegue me agradar, agora você consegue ter prazer na lei, agora você consegue vencer a carne, agora você não é mais escravo do pecado, agora você consegue viver na luz, agora você é meu filho. A salvação de Jesus nos leva para um lugar de intimidade e para um lugar que a gente não conseguia ir pela carne, mas agora conseguimos ir pelo Espírito. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, porque minha carne antes era escravo do pecado. Eu não quero pecar, mas quando eu vou ver, eu estou lá pecando. Mas agora, pela lei do Espírito que habita em mim, eu tenho prazer na lei do Senhor. Agora, pelo Espírito que habita em mim, eu mortifico os atos da minha carne. E agora eu posso agradar a Deus, nenhuma condenação há em mim. Deus me salvou para viver na luz. Deus me salvou para me tirar do pecado. Deus não me salvou para eu ir para a salvação ainda pecando, amando o pecado. É diferente. Deus te salvou. Você ainda pecando é salvo, mas você não ama mais o pecado. Você não tem mais prazer no pecado. Você não tem mais comunhão com o pecado. Agora você tem prazer na lei de Deus. Você anda na luz. Olha só, vou pegar emprestado João para ajudar Paulo. 1 João 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Desculpa. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É impossível você ouvir o Evangelho de Deus e continuar no seu pecado. É impossível você ouvir o Evangelho de Deus, ser salvo pelo Evangelho de Deus e ainda ter prazer nas obras da carne. Se você ainda tem prazer nas obras da carne, você não é salvo por Jesus e você vai morrer a segunda morte, que é a condenação eterna. Mas se você verdadeiramente é salvo por Jesus, você entende, não fiz nada para merecer isso. Ainda pecador, fui salvo pela fé, mas agora, salvo pela fé, tenho comunhão com Deus. Deus é luz e eu vou viver na luz, porque Ele me purifica pelo sangue do seu Filho de todo pecado. A boa notícia, irmãos, Paulo nos contou em 1 Coríntios 15. Esse corpo que você tem ainda ama o pecado, mas na volta de Jesus ele será glorificado. Então um dia a nossa salvação será completa. O nosso corpo hoje, que ainda ama o pecado, vai ser glorificado. Os que estão mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos encontrarão o Cristo nos ares, terão o seu corpo glorificado. E esse corpo glorificado será incapaz de pecar. Esse é o estado completo da salvação. Nós ainda estamos vivendo pelo Espírito, mortificando a carne, negando o pecado, mas um dia a nossa carne será submetida a uma transformação. Esse corpo hoje, que é um corpo que morre, que é carne, um dia será um corpo glorificado, incapaz de pecar. E é essa a nossa esperança. A nossa esperança em Jesus é: volta, vem e glorifica o meu corpo, para que o meu corpo seja incapaz de pecar contra você. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça.
E não há mais condenação naquilo que nós não podemos fazer, porque Jesus fez por nós. Então eu quero terminar dizendo uma coisa. Eu coloquei em caps lock na minha nota, que às vezes eu não consigo acompanhar ela, né? Mas faz parte. Não há nada, nenhum esforço pelo qual o homem possa se salvar. Sua carne está corrompida e o condena, mas porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, somos salvos. Somos salvos por causa do que Jesus fez e não por causa do que nós fizemos. Pai, obrigado pelo evangelho que Paulo pregou aos romanos e que nós hoje ouvimos. Que todos são inculpáveis, todos estão condenados, mas mediante a fé, mediante o dom gratuito de Deus, porque você cumpriu a lei no nosso lugar, agora não somos mais condenados, nenhuma condenação há. O salário da morte não mais pertence a gente, mas a vida eterna que vem segundo o dom gratuito do Senhor. Obrigado porque agora o Espírito Santo habita em nós e somos feitos seus filhos e temos prazer na sua lei, odiamos o pecado, somos livres do pecado, não mais estamos presos ao pecado, mas agora podemos submeter a nossa carne ao Senhor e mortificar todos os dias ela, não vivendo por ela, mas pelo Espírito. Senhor, nos leva a viver pelo Espírito que recebemos pela fé. Nos ajuda, Pai, a viver a vida que antes não conseguíamos por causa do pecado. Nos ajuda a viver a vida que agora temos acesso por causa da salvação. Nós queremos ter comunhão com a luz, porque esse é o resultado da sua salvação. Aquilo que a gente não podia fazer, você fez. E agora a gente pode viver para a glória do seu nome. Pai, se há algum pecado que a gente ainda comete, revela ele a nós, porque nós queremos mortificar a carne todos os dias, viver pelo Espírito. Tira a mentalidade da carne, a mentalidade do velho homem e nos leva a viver o novo homem que nasceu de novo no Senhor, que vive agora pelo Espírito, Pai. Pai, nós queremos ter comunhão com o Senhor. O Senhor é a luz. Se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando e fazemos o Senhor mentiroso. Nós temos pecados. Pecados que precisaram ser perdoados por Jesus na cruz. Pecados que precisam ser abandonados. Pecados que não nos renderemos a eles. Mas que nós perseveraremos na luz até que o Senhor venha. Até o dia que o Senhor vai glorificar o nosso corpo. Até o dia em que não será possível pecar contra o Senhor. Nós aguardamos esse dia, Pai. Vem, Maranata. Retorna, Jesus. Desce dos céus, rasga os céus e glorifica os nossos corpos. Coloca a morte e o pecado debaixo dos seus pés. Entrega o seu reino a Deus, Pai. Nós aguardamos a conclusão de todo o seu plano, crendo que Ele nos salva. Obrigado, somos salvos pelo Senhor. Nós temos confiança na sua liderança e confiamos que o Senhor vai concluir tudo o que o Senhor prometeu. Amamos o seu plano. Obrigado pelo seu plano de nos salvar e restaurar a terra aos padrões antes do pecado. Obrigado, Jesus. Somos pecadores dependentes do Senhor. Nós somos pecadores dependentes do Senhor. Obrigado, Jesus. Reconhecemos o nosso pecado e reconhecemos que alcançamos o perdão pelo seu sangue. No nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Vá para casa meditando no Evangelho de Deus, que é poder para salvar todo aquele que crê. Amém.